E vamos lá ao assunto de hoje. Olha, o assunto é o seguinte, um tema muito sério, tem tudo a ver com a sua vida, com as suas liberdades que estão sim ameaçadas. A gente vai falar de globalização e globalismo. Você sabe as diferenças? Quais são os riscos de termos um novo tipo de totalitarismo, uma ditadura mundial, hein? Aqui no estúdio está com a gente mais uma vez a economista Renata Barreto. Renata, bom dia, obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, já estou de casa aqui já. Deu uma voltinha na Turquia e voltei. Voltou. E pelo telão, a gente vai conversar com o economista, escritor e jornalista, meu grande amigo Rodrigo Constantino. Constantino, que prazer ter você aqui no Opinião no Ar, bem-vindo. Bom dia, Lacombe, bom dia a todos da bancada, o prazer é todo meu, é uma grande honra participar desse seu programa aí pela primeira vez. Obrigado, Rodrigo. Então, daqui a pouquinho, globalização contra globalismo. Agora eu tenho globalização contra globalismo. Parece que não tem nada a ver com a sua vida, mas tem tudo a ver com a nossa vida, sim. A gente tem que olhar para frente e se preocupar. Então, para a gente entender o que são esses dois conceitos, globalização e globalismo, Renata Barreto, economista, vai ajudar a gente a entender. Um é um conceito basicamente econômico, o outro um conceito político, né, Renata? Exatamente. A globalização é um conceito econômico que prevê livre mercado, né? Então, você vai ver as vantagens comparativas de cada país, a especialização do trabalho, quem que é melhor em cada coisa e fazer essas trocas, né? Hoje em dia é quase impossível um país se especializar em absolutamente tudo que é necessário para sua subsistência, para a produção de bens e de serviços, então por isso existe essa troca e isso é bastante importante e tem vários estudos que comprovam que isso fez uma diferença muito grande para a população de forma geral no mundo. Outra coisa muito diferente é globalismo, que seriam organizações supranacionais que, de forma às vezes bastante autoritária, determinam regras, regulações para que todo mundo siga. E vale dizer que cada país, cada região tem as suas próprias tradições, as suas próprias culturas, cada região tem uma necessidade diferente. E um exemplo que eu gosto de dar, Lacombe, é que a Greta... a Greta, ela falou uma vez na ONU dizendo que ela queria que os países tivessem uma redução drástica da emissão de CO2, principalmente os países pobres, inclusive como o Brasil, como a Turquia, que eu acabei de visitar, e outros mais. Só que isso significaria um aumento muito grande da pobreza, porque as pessoas hoje ainda dependem muito de combustíveis fósseis. Então, assim, é preciso buscar alternativas, mas isso não deve ser feito de maneira supranacional por burocratas e por políticos. O globalismo, ele está atrelado a burocratas e políticos. Necessariamente. Não tem como escapar disso. Quem vai? Diga lá, Amanda. A gente já pode trazer o... Rodrigo Constantino tá ok? Opa, Constantino com a gente na área. Vamos lá. Constantino e Amanda, tudo bem com você? Tudo ótimo, Amanda. Seja bem-vinda, é um prazer ter a sua participação aqui no Opinião no Ar. Eu conversei com alguns professores de relações internacionais hoje para tentar entender a origem do conceito de globalismo e essa distinção em relação à globalização, que eu sei que você faz, gostaria até que você expusesse depois aqui a sua teoria. Mas eles me disseram que basicamente esse conceito de globalismo não existe nas relações internacionais, não é um conceito consagrado nas relações internacionais, pelo contrário, é um conceito criado, uma palavra consagrada para fins políticos e que seria uma maneira intelectualizada de validar uma teoria da conspiração. Na verdade, essa teoria que fala dessas organizações, dessas instituições supranacionais, como a ONU e outros lugares, e que financiariam, de grandes capitalistas, que financiariam pautas progressistas, de LGBT, ecologistas, abortistas. Tudo isso faria parte de uma grande conspiração, uma espécie de clube de homens ricos para impor essa pauta progressista sobre os conservadores, pobres conservadores de sociedades ocidentais. Eu queria saber como você responderia a essa crítica e, claro, essa distinção que você faz entre o globalismo, o suposto globalismo e a globalização. Perfeito, Amanda. Vamos lá, né? Seria a teoria da conspiração mais escancarada e confessada do planeta, né? O escritor H.G. Wells, lá atrás, décadas atrás, falava já de uma espécie de governo mundial, né? Os socialistas, e ele era um deles, sempre flertaram com essa ideia. A União Europeia, ela tem muito disso, né? Ela foi criada ali por franceses e tudo que tinham como conceito básico esse controle de cima para baixo por meio do Estado.
E a Renata colocou muito bem, né? A globalização é algo muito saudável, desejável, ela vem de baixo para cima. É análoga ao livre mercado dentro de um país, enquanto que o globalismo seria análogo ao capitalismo de Estado, ou seja, essa visão dirigista, onde os burocratas e os políticos é que comandam as coisas. Então não me causa muito espanto que os diplomatas tratem com um certo desdém e desprezo os conceitos de globalismo, né? Mas ele é bem real, sim, ele tem avançado, ele deposita muito poder nessas entidades supranacionais, como ONU e OMS e tudo, e acho que na pandemia ficou muito claro o perigo disso, né? Quer dizer, a OMS controlada por um sujeito acusado de corrupção, marxista revolucionário da Etiópia, que é o Tedros Adhanom, né? Comandando o show de uma entidade que virou uma espécie de puxadinho da ditadura chinesa e impondo aos países regras que não são científicas, né? Então, isso ficou mais claro e impossível depois da pandemia. Se alguém ainda falar em tese conspiratória e tudo, é porque não está muito atento ao que está acontecendo no mundo, né? Veja que o Roger Scruton, um grande filósofo britânico que faleceu aí recentemente, o último livro que ele escreveu foi exatamente sobre isso, e a favor do Brexit, né, que a mídia costuma tratar como algo de pessoas tacanhas, ressentidas. Não, ele era um grande filósofo, conservador, refinado, e ele defendia o conceito ali de oikofilia, que é um termo que vem do grego que diz amor ao lar. Então, as pessoas mais ligadas ao liberalismo clássico, ao conservadorismo, elas têm muito apreço ao conceito de nação, de povo, que tem ali algumas coisas culturais e tradicionais, históricas, que definem aquele próprio povo e os unem, né, em prol de algum denominador comum. Os globalistas querem acabar com tudo isso. Eles são mais ou menos como Obama, cidadão do mundo, né, cosmopolitas, liberais progressistas, e eles têm um certo desprezo por aquilo que emana do povão. É mais ou menos isso. Ô, Rodrigo, antes mesmo da Revolução Russa, em 17, já em 1915, o Lenin já falava de algo como os Estados Unidos do mundo. E se você for olhar aqui o texto da Internacional Comunista, de 36, está lá: a ditadura só pode se estabelecer por meio de uma vitória do socialismo em diferentes países ou grupos de países, depois do que as repúblicas proletárias deverão se unir federativamente às que já existem, e esse sistema de uniões federativas vai expandir até a formação de uma União Mundial de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Obviamente que o comunismo hoje, o socialismo, tem uma cara um pouquinho diferente, né, Silvio? E o mundo é comandado por capitalistas, né? Só para deixar claro. Bom, mas a gente não vê uma ameaça socialismo comunista. E o comunismo hoje, eles se transformaram nessa coisa progressista, né? Então eles trabalham por um outro caminho para atingir basicamente o mesmo objetivo. Comandado por grandes capitalistas que ganharam dinheiro no mercado financeiro. Como o próprio Barack Obama, que fica bem numa propaganda de margarina ou vendendo sabonete, mas não para comandar a maior economia do planeta. Rodrigo, aproveitando um pouco o gancho do que você colocou agora há pouco, eu queria a tua avaliação sobre blocos econômicos. Por exemplo, o Mercosul, na minha opinião, já nasceu fracassado e hoje não há mais sequer razão para existir. Mas, sobretudo, como você falou do Brexit, também em relação à União Europeia, queria te ouvir. Perfeito, Silvio. Em relação ao comentário da Amanda, né, de que os capitalistas controlam o mundo, são os metacapitalistas que incomodam justamente os liberais e os conservadores, mas não a esquerda. O George Soros é o grande especulador e financiador, ao mesmo tempo, dos movimentos mais radicais à esquerda, mundo afora. O Lacombe cita bem aí a Comintern, a Internacional Socialista, né? O Marx já dizia: proletários do mundo todo univos. O Stalin é que trouxe o aspecto nacionalista para dentro da União Soviética, e nesse aspecto tornou ali o Império Soviético indistinguível do nacionalsocialismo de Hitler, né, e companhia. Então, mais uma coisa que tem muita desinformação, como se fossem opostos e são muito parecidos. Sobre os blocos comerciais, Silvio, você está perfeito na sua premissa, na minha opinião. Eu mesmo chamava o Mercosul de uma grande camisa de força ideológica. Colocaram até a Venezuela para dentro, que não atendia ao critério de democracia, né? Todo mundo percebe isso, e aquilo ali passou a ser um risco para as empresas nacionais. Eu brincava que na globalização você tem basicamente duas opções: você virar rabo de baleia, seguir na crista da onda da globalização e praticar acordos comerciais com o mundo inteiro, e isso é benéfico para os países, ou você ser cabeça de sardinha, que é você liderar um grupo menor e com esses conceitos assim mais protecionistas, mais fechados, né? O Brasil do PT,
na época do Mercosul, ele inovou, ele virou o rabo de sardinha. Né? Ele deixou o Mercosul, comandado por países bem menores, abusarem do nosso país e das nossas empresas e das estatais. Quem lembra da Bolívia, da Argentina, né? Aproveitando ali essa condição para explorar Petrobras, ativos nossos, e o Brasil nada fazia na época. Então eu concordo 100%, dependendo do bloco comercial, ele é muito mais uma marra e um obstáculo do que algo que vai promover a globalização. A União Europeia, todo mundo fala, globalização. Não, você tinha ali documentos de milhares de páginas para dizer como é que pode vender banana de um país para o outro, sem falar de um assunto que ninguém falou aqui ainda, de imigração. Foi uma das coisas que mais pegaram ali, né? Porque queriam o quê? De Bruxelas comandar quanto cada país vai ter que aceitar de imigração. Isso aí feriu o âmago da soberania nacional. Os ingleses não gostaram muito da ideia e, acredito eu, com toda razão. E a gente sabe como está tomada a periferia de Bruxelas, né? Vamos passar um pouquinho mais sobre essa questão aí com a Renata de quem são esses personagens, Renata? A ONU, né, esses organismos internacionais, os grandes capitalistas, George Soros, Bill Gates, as Big Techs. Qual é o papel de cada player desses nesse jogo? Bom, primeiro eu queria dizer que eu não poderia concordar mais com o meu amigo Rodrigo Constantino, é muito difícil de eu discordar dele, mas como ele bem falou, são os metacapitalistas que estão por trás disso. Sempre me perguntam como é que pode ter tantos bilionários que enriqueceram através de medidas de livre mercado, etc., apoiarem esse tipo de agenda. Mas basicamente é porque eles não querem concorrência, né? Então, se tem menos concorrência, para eles fica melhor. Então, você tem o Facebook, né, na figura do Mark Zuckerberg, você tem o próprio Jeff Bezos, que é constantemente ameaçado e mesmo assim acaba apoiando algumas dessas agendas, porque justamente concorrência demais não é bem-vinda. Depois que eles já cresceram, depois que eles já fizeram tudo, não tem sentido manter os livres mercados. E o que o Constantino falou é muito interessante, porque justamente você ter a figura de organizações supranacionais como a ONU teve a Venezuela dentro do Conselho de Direitos Humanos em 2019. Então, assim, são coisas que não fazem nenhum sentido. Colocou o Irã e outros países que a gente sabe que tem problemas seríssimos com as mulheres, né, que ofendem, que prendem, não vou nem falar tudo, mas assim, nos Conselhos de Direitos Humanos para mulheres na ONU. China, Rússia e Cuba entraram agora, em outubro, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Exatamente. Então, assim, a gente vê que os interesses das pessoas em relação a direitos humanos, de fato, não está sendo respeitado, né? Então, são essas pessoas que vão estar lá, esses países na figura dos seus políticos, dos seus burocratas, que hoje infringem os direitos humanos nos seus países, que está fazendo ou ajudando a fazer essas medidas que, de uma certa forma, querem ir para todos os países. Então, aí eu lembro muito bem no começo da pandemia que o Gilmar Mendes falou, a gente não vai apoiar, detalhe que o STF, né, como juiz, nem poderia se manifestar politicamente, mas falou, a gente não vai apoiar uma agenda do governo na questão de saúde que não for a da OMS. E a OMS se mostrou diversas vezes errada, totalmente subveniente à China, fez diversos erros, também não cabe dizer todos eles aqui, mas assim, como é que o presidente na época, ele nem era o presidente do STF, mas o Gilmar Mendes, na figura, falando em nome do STF, fala, não, nós só vamos só vamos apoiar medidas, não é nem papel do STF apoiar medida nenhuma, se for ligada, se for o que a OMS falar. Então, esse tipo de coisa, a gente vê que tem interesses muito fortes por trás desses metacapitalistas e das pessoas que estão apenas buscando ter mais poder e influência. O globalismo ele é uma agenda real que visa controlar as pessoas, que visa controlar o que está sendo feito em cada lugar, até para eles terem mais poder e mais influência. É basicamente isso. E tá mais dentro da sua casa do que muita gente imagina. Sim. E como confiar na ONU? Há pouco tempo o painel de mudanças climáticas da ONU foi pego numa mentira danada, alterando dados para exagerar a ameaça de mudança climática, né? Fora os casos todos de pedofilia que houve envolvendo. Então, não dá para endeusar a ONU. Na ONU, a gente tem que desconfiar de todo mundo, de toda a organização. Não tem jeito. A gente abaixar a cabeça para tudo é muito complicado. Olha, eu acho que é muito... Primeiro que vocês falam, sempre tem
ouvir vocês falando aqui, soa mais ainda como uma teoria conspiratória, porque vocês falam em metacapitalistas, mas não dão nome, não dão endereço, de onde veria, com que objetivo. O Rodrigo já levantou a mão. Jorge Soros é o primeiro. O Rodrigo já levantou. O George Soros, né? Exatamente, que enriqueceu no mercado financeiro, agora estaria por trás dessa grande conspiração. Rodrigo Família deve ter uma Rockefeller. lista de uns 10 aí. Ele está, basta ver o caminho do dinheiro. Primeiro, uma coisa que a Renata falou de direitos humanos, o Brasil vem se aliando sistematicamente ao lado de nações que violam os direitos humanos, como a Arábia Saudita, como o Egito, em decisões da ONU que vão contra toda a prática e toda a tradição da nossa teoria diplomática, das Cuba, relações Venezuela internacionais. Pode. Não estou falando de Cuba e de Venezuela, estou falando do que o Brasil tem feito, Silvio. Eu acho que é importante a gente falar, mesmo da OMS, por mais que tenha cometido alguns erros no início da pandemia, é importante você ter essa arquitetura mundial de instituições supranacionais que foram erguidas no pós-Segunda Guerra, para que haja essa cooperação internacional entre os países. Isso não quer dizer que você tenha que abdicar da soberania nacional, muito pelo contrário, essas coisas andam juntas, né? A advocacia do interesse nacional a partir do multilateralismo, não são coisas excludentes. Eu acho que é possível fazer isso e a ONU atingiu o seu grande objetivo, que foi evitar que se repetissem grandes guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e depois como o Holocausto. Obviamente você teve guerras menores, mas você teve também um espaço grande para cooperação internacional, para cooperação entre os países. Então acho que isso precisa sempre ser lembrado. Fora as agências da ONU, a ACNUR, UNTAD, Unesco, Unicef, que exercem, cumprem um papel importantíssimo junto a minorias, a Declaração Internacional dos Direitos do Homem. Quer dizer, tem uma série de avanços importantes que foram conseguidos através desse sistema multilateral e isso tem que ser preservado. Aliás, é isso que as eleições americanas mostraram, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Rodrigo, daqui a pouquinho você fala, tá? Um pouquinho sobre como o globalismo ameaça as soberanias nacionais. Prepara aí a lista dos metacapitalistas e vamos lá, Rockefeller, Rothschild, Bill Gates, George Soros, a gente fala um pouquinho sobre isso tudo que a Amanda disse também. Antes eu tenho um recado para você que acompanha o programa. Rodrigo Constantino, vou passar a bola para você falar um pouquinho sobre como o globalismo se esconde, de certa forma, atrás de uma ideia tão bondosa, tão fraterna, tão solidária. Você pode dar a sua lista aí de metacapitalistas e explorar mais um pouquinho esse assunto do globalismo como uma agressão às soberanias nacionais, Rodrigo. Perfeito, Lacombe. Bom, em primeiro lugar, né, não há nenhuma novidade nisso. Capitalistas sempre financiaram movimentos revolucionários, socialistas, comunistas. A história mostra isso, você já mencionou alguns. Aliás, se não acreditam num cara mais conservador, vamos falar do sociólogo de esquerda, o Demetrio Magnoli. No livro Gota de Sangue, ele mostra como essas fundações Ford, Rockefeller, importaram para o Brasil essa questão racial toda que não nasceu no Brasil, que é um país mestiço, todo misturado, com 40% que se diz pardo. Então, ali no livro dele, ele mostra. Depois ele passou também a desprezar quem fala em globalismo, né? Veja, o que a Amanda coloca é uma espécie de tirania da visão, como colocaria Thomas Sowell, né? Monopólio das virtudes. Eu me preocupo com as minorias, com os direitos universais e tudo. Tá bom, todos nós. A questão aqui para o debate é qual é o melhor instrumento. Se são os países voluntariamente praticarem algum tipo de multilateralidade ou delegar e concentrar poder nessas entidades aí que são, na melhor das hipóteses, né, cabide de emprego e antro de corrupção, como o próprio Oil for Food, o programa lá do Kofi Annan, na época da ONU, mostrou, né? Veja, se dependêssemos da Liga das Nações, que foi antecessora, né, da ONU, e depois da ONU, nós estaríamos provavelmente falando todos ou russo ou chinês hoje em dia, ou alemão. Então é óbvio que isso não é verdade. Quem pediu guerra, quem mantém o mundo minimamente pacífico, e óbvio que não é tão assim, porque tem um monte de guerra aí, né? Mas é o xerife do mundo livre, são os Estados Unidos. E justamente com essa visão de mais firmeza, que as pessoas falam, são beligerantes, são os cowboys conservadores, tipo Ronald Reagan, né? Que entregou o quê? O debacle do Império Soviético e a queda do Muro de Berlim em 89. O que o Jimmy Carter, que era democrata, fez com discursos belos? Deixou os ayatolás tomarem o poder no Irã, que hoje é a maior ameaça no Oriente Médio, tanto que todo mundo senta na mesa para discutir acordos até com Israel, graças à articulação do Trump, outro que ia levar a guerra nuclear e tudo, e colocou até o ditador coreano atômico na mesa de negociações. Então, de novo, o que a gente vê muito claramente aqui é, de um lado, quem fala bonito,
quem faz discursos, e a ONU é mestre nisso, né? É a capital mundial da esquerda caviar, e do outro lado quem entrega resultado. Quem entrega resultado mesmo é quem tem aquela velha política do porrete, né? Quer dizer, a ameaça crível de que se abusarem demais vai ter ali o maior exército do mundo para limitar esse estrago. Então, se o mundo dependesse da ONU e não dos Estados Unidos como xerife, né, para a Pax Americana, acreditem tranquilamente em mim quando eu digo que estaremos todos já dominados pela China. O Trump foi o único presidente americano nos últimos 50 anos a não começar um conflito armado. Ele queria atacar instalações iranianas, agora há pouco, né? Menos de 2 meses de deixar a Casa Branca. Também. O Obama, aliás, foi quem implantou instalações nucleares iranianas. O Obama implantou o programa de drones. ISIS, né? De drones. O Obama só armou o Estado Islâmico, só isso. Isso é bem um exemplo. Ele é um exemplo claro do que o Rodrigo acabou de falar. Exato, Renata. Eu vou fazer até uma pergunta para você aqui. O Rodrigo pode rebater de lá. Se dependesse da ONU, evidentemente, a diferença é que os Estados Unidos não querem governar o mundo, a ONU quer governar o mundo, tenta. Aliás, tem um braço, né, que é a OMS, que necessita de reformas urgentes, né, pilotada por um etíope comunista, biólogo, que sequer é médico ele nem médico ele é. Mas, Renata, a minha pergunta para você aqui, aproveitando a oportunidade de ter 2 economistas, você na bancada e o Rodrigo com a gente, a pandemia, o efeito da pandemia, desse lockdown implantado, se depender de alguns governantes aqui no Brasil, aliás, amanhã pode ficar em casa. A minha pergunta para você, Renata, vai ter volta? Não tão cedo. E não sei se vocês repararam que no período pós-eleição, magicamente a quarentena voltou, né? Então, assim, todo mundo estava tudo bem até então, e aí depois das eleições, ninguém sabe por que a quarentena voltou, né? Os lockdowns voltaram. E aí a gente vê, por exemplo, o caso da Argentina, que eu acho que é um caso excelente, porque eles têm o maior lockdown, é o lockdown maior de mais tempo, mais longevo no mundo, e os casos continuam subindo, a pobreza continua subindo, e agora o Alberto Fernandes resolveu colocar também imposto sobre grandes fortunas. Eu não preciso dizer que isso vai dar ruim, para não falar outra coisa. Mas eu acho que em relação ao que aconteceu no mundo com os lockdowns, etc., de novo, né? A OMS determinou diversas coisas, os países seguiram, mas os países são diferentes uns dos outros. E países pobres, principalmente como é o caso do Brasil, não podia se dar o luxo de ficar tanto tempo parado. Acho que faltaram soluções inteligentes, acho que faltou entender que as pessoas não poderiam ficar tanto tempo parada. Eu lembro que na época eu estava fazendo um debate numa grande emissora, quando começou a pandemia, e todo mundo dizendo fiquem em casa e etc. Eu falei, por que nós estamos aqui? Todo mundo vem, faz a sua paramentação, usa máscara, usa álcool gel, não entra com sapato em casa, etc. É óbvio que é complexo, que é um momento delicado, que a doença existe e é difícil de conseguir lidar com ela. Agora, economicamente falando, a gente está falando de vidas em muito maior escala do que o próprio coronavírus atingiu. Então, acho que faltaram soluções inteligentes e vai demorar para a gente conseguir se recuperar disso, sim. As pessoas estão morrendo de fome, né, Lacombe? Vamos ver se o Rodrigo quer... Rodrigo, eu como católico sinto uma falta danada do Papa Bento XVI, que é outra história estranha, né? Que de repente ele pede para se afastar porque estava mal de saúde. Está aí com 93 anos. Há pouco tempo saiu a biografia dele, super interessante, e um trecho dessa biografia diz o seguinte: a verdadeira ameaça vem da ditadura de ideologias aparentemente humanistas. Como é que a gente escancara isso, né? Como é que a gente mostra que não é isso? Esse é exatamente o ponto. Aliás, que falta faz, né? O Papa Bento XVI. O atual é mais ligado a essas agendas progressistas e humanistas na aparência. Veja, sempre foi assim, Lacombe, não há muita novidade, né? Ninguém, nem mesmo os nazistas, né? Nem os fascistas, nem os comunistas, falaram eu quero poder porque eu sou malvado, porque eu sou ambicioso, porque eu sou do mal. Todos eles tentaram embalar essas ideologias totalitárias, coletivistas e nefastas que usam o indivíduo como um simples meio sacrificável com um manto de nobreza, né? A nação, a classe, a raça e por aí vai. Então, não é muito diferente hoje, né? O que nós vemos saindo desses humanistas ou supostos humanistas é de ficar com calafrios, né? E alguns ali mereciam ser trancafiados em Guantánamo, né? Porque o que tem de humanista insensível em relação ao próximo, é por isso que o nosso grande dramaturgo
Nelson Rodrigues dizia, né, que é fácil amar a humanidade, essa abstração que eles todos dizem amar. O complicado mesmo é amar o próximo, que era o recado ali de Cristo, né? Então, quando você tem que se preocupar com o próximo, o buraco é mais embaixo. E é muito mais fácil esses discursos de abstrações, como Greta Thunberg e companhia fazem, né? Ah, eu estou preocupado com o meio ambiente, com o mundo, com a humanidade. Aí o sujeito não vai lá, né, ajudar a mãe a lavar a louça, né? Não arruma o quarto, mas quer salvar o planeta. E por aí vai. Então, a gente está cheio desses exemplos. O que mais tem por aí é pseudo-humanista sinalizando falsa virtude, né? A famosa lacrada, jogando para a plateia, e na prática não faz nada que torne o mundo, de fato, um lugar melhor. Agora, é muito importante a gente ter em mente aqui o perigo dessa história do globalismo, viu? O STF, que a Renata citou, ontem, na quarta-feira, estava divulgando, né, que fechou um acordo aí com a Agenda ONU 2030 para poder aplicar no Brasil essas políticas de direitos humanos e tudo mais. Vocês já mencionaram o grupo de direitos humanos da ONU, que envolve Venezuela, Rússia, China, já teve Líbia. Mas veja, a função do STF é ser o guardião da Constituição do Brasil, aquela de 88, né, que eu tenho várias críticas, mas é a que temos. Não é ser um agente mobilizador das agendas da ONU para empurrar a história numa certa direção, como quer o Barroso. Isso é temerário. Isso é uma coisa de poder arbitrário, totalitário, que não conduz e não é condizente com a função básica precípua do nosso Supremo. Rodrigo, historicamente, toda tirania começa com a promessa de proteção e segurança. É só olhar Você o que a lembra gente da teve frase na do história. Karl Popper? A tentativa de fazer o paraíso na Terra, na realidade, traz o inferno, né? Gente, eu acho que vocês vivem num mundo, porque as ideologias totalitárias a qual vocês se referiram, isso pertence à história do século XX. Depois disso, a gente tem observado, até poucos anos atrás, um avanço das democracias. É lógico que a gente... Não é A Argentina também. A Nicolás gente tem Maduro, muitos exemplos de regimes autocráticos, por exemplo, inclusive na Rússia, que foi elogiado, cujo presidente Vladimir Putin elogiou ontem mesmo, anteontem, o presidente Bolsonaro. Então, acho que a gente tem que ficar atento. E o STF pandemia, não tem nada de globalista. O STF faz parte aqui da nossa arquitetura de tripartição dos poderes. Se o Congresso quiser legislar e chamar essa função para si, ele pode legislar sobre diversos temas, mas ele deixa um vazio enorme esse o ponto. E o Supremo Tribunal Federal acaba equivocadamente, eu concordo com o Constantino, em muitos momentos equivocadamente legislando, mas assumindo um papel que é principalmente do Congresso. Agora, se o Congresso chamasse essa atribuição para ele, talvez isso não caísse tanto no colo do Supremo. Foi uma coisa que o Luiz Fux falou quando ele assumiu a presidência do STF. Agora, eu queria entender como a ONU vai governar o mundo. A ONU não tem exército, a ONU não tem armas. O próprio Constantino falou dos Estados Unidos, os Estados Unidos como xerife do mundo. Os Estados Unidos, quando precisaram invadir o Iraque, por exemplo, fizeram a revelia do Conselho de Segurança da ONU, fizeram o que quiseram. E a gente tem uma mudança agora, vai vir uma mudança com a eleição de Joe Biden. Se o Trump... as ideologias totalitárias como nazismo, fascismo, isso é uma história do século XX, sim, Silvia. Agora, se a gente falar, se a gente pensar, de novo, aí vem aquela coisa de teoria conspiratória. O que a gente tem assistido em termos de retrocesso democrático aconteceu nos últimos anos com o avanço de uma onda de direita, de uma onda conservadora de regimes autocráticos. Mas o Constantino está levantando a mão. E eu queria depois, se a gente puder colocar depois o tweet do STF, tá aí, olha. A Agenda 2030 da ONU Brasil, tweet oficial do STF. É um plano global para atingirmos um mundo melhor para todos. E o STF está junto neste compromisso para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsividade das instituições políticas. Rodrigo Constantino, mas o que tem de errado nisso? Não tem que se manifestar. STF não se manifesta. STF é composto por juízes que se manifestam nos autos. E juiz julga. Você juiz julga. Mas essa é a realidade. Deveria ser a realidade. Juiz julga. O juiz pega os Estados Unidos, o Rodrigo Constantino vai poder falar melhor disso, mas um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos não se pronuncia politicamente, não dá aval, nem que sim, nem que não, para nenhum lado. Esse é o papel do juiz, é ser imparcial. E o STF não se coloca como imparcial, legisla muitas vezes. E aí você falou até do Congresso, né? Por exemplo, se tivessem deputados que colocassem projetos para serem aprovados, analisados pelo pleito,
que tivesse nesse sentido da ONU é uma coisa, porque daí você está falando dos representantes do povo fazendo isso, que a gente pode concordar ou discordar. Muitos deles são Agora, inspirados o na STF, não. O STF não tem que ter essa manifestação, isso é um absurdo. Daqui a pouquinho o Rodrigo Constantino fala sobre isso, agora eu tenho um recado para você que acompanha a Opinião no Ar. Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Tem desde notebooks até viagens no valor de R$15 mil. E também uma Mercedes que vale R$198 mil. É muito dinheiro. Então, olha este recado do Maurício Mendes e da Carla Prata. Boa tarde! E boa tarde aí, Lacombe! Como é que estão as coisas? E você aí, que está acompanhando o Opinião no Ar? A gente está aqui para não te deixar perder a melhor promoção dos últimos tempos. É isso mesmo, Maurício. Olha, com o Festival de Prêmios Realizando Sonhos, você aí de casa tem a chance de experimentar o que há de melhor que a vida pode te oferecer. E olha, melhor, sem colocar a mão no bolso. Opa, melhor parte é essa, hein, Carlinha? Para participar, basta usar aquelas moedinhas que você larga ali no fundo da gaveta. Menos de 75 centavos por dia já é o suficiente. Assinou? Então, sabe aquele carrão aí que estava faltando na sua garagem? Pois é, aqui você vai ter a chance de levar um HB20 todo domingo. Calma, tem mais! E aquela viagem dos sonhos, que nunca coube no seu orçamento? É aquela mesma. No Mega Senha você pode colocar R$8 mil para conhecer qualquer lugar do mundo. E olha, para ajudar aí a criançada nos estudos, tem sorteio desse notebook incrível no programa da Sônia toda segunda-feira. E aí, se você não ganhou na Sônia, fica tranquila. Porque no Alerta Nacional a gente também sorteia essa belezinha de terça a sexta-feira. E como a gente quer que as suas festas de fim de ano sejam espetaculares, tem prêmio especial no Natal e na virada. Eba, Natal gordo! No dia 24 tem o sorteio dessa BMW, meu amigo, 0 km. E no dia 31 a gente pode depositar na sua conta R$15 mil para garantir a viagem dos sonhos da sua família. Eita coisa boa, hein, Maurício? Impressionante. Mas olha, com esse dinheirão todo aí, gente, dá pra descobrir os destinos mais incríveis. E a melhor parte, hein? Sem passar perrengue. Eu tô aqui sonhando já com essa viagem. Ao final da promoção, você ainda pode sair manobrando essa Mercedes. Olha isso aí, uma C180. Sabe quanto ela custa? Quase R$200 mil. Vai perder essa chance? Ah, claro que não. O pessoal daí de casa vai assinar. Assina agora, então, gente, o Rede TV Plus e deixa a sorte entrar na sua vida. Beijo, Lacombe. Valeu! Tchau, tchau. 12h26. Vamos lá, Rodrigo Constantino, o que dizer desse tweet, dessa relação do STF com a ONU e a Agenda 2030 da ONU? Pois é, Lacombe, enquanto a Amanda ia falando ali do STF, que ele é quase convocado pela inação do Congresso a legislar, eu fiquei quase com pena, né, daqueles ministros. Quase escorreu uma lágrima, mas eu lembrei quem são e o que fizeram, né, porque a gente sabe o que eles fizeram no verão passado. O ministro Barroso, que eu já mencionei, por exemplo, ele declarou que ele se vê como alguém iluminado, que precisa empurrar a história na direção da justiça racial, seja lá o que ele entende por isso, né? Aí vamos para um STF que rasgou a Constituição para preservar direitos políticos da ex-presidente Dilma, quando sofreu impeachment, um STF que cria um inquérito ilegal do fim do mundo para perseguir críticos e apoiadores bolsonaristas, e por aí vai. Quer legislar, sim, sobre aborto, sobre casamento gay, por aí vai. Então, essa visão que está entranhada em alguns ministros ali que ocupam o Supremo, 7 dos quais apontados por uma quadrilha criminosa, né, que foi o PT, isso tudo é muito temerário. E eles agora estão dizendo que a função deles é seguir as diretrizes da ONU sobre o conceito abstrato, vago, elástico de direitos humanos e tudo mais. A Amanda não está muito preocupada com riscos totalitários, acha que isso ficou enterrado no século XX, vocês já mencionaram Venezuela e tudo, mas eu tenho outras preocupações. É a questão cultural mesmo. Nós estamos vivendo um ambiente de cancelamentos, de asfixia do pensamento com a imposição da ditadura do politicamente correto. E isso é uma espécie de totalitarismo. E isso vem sendo empurrado pela patota que está ligada aí a essa crença de que tem que ter um governo mundial, que a ONU tem que ser o grande ícone, o grande representante do mundo todo, porque quando vai lá para o voto, essas pautas não costumam ter muito apoio popular. Então, essa é a tática da esquerda no mundo hoje. Perde muitas vezes eleições, ou ganha com fraude, né, e usa a Suprema Corte para reverter no tapetão aquilo que perdeu nas urnas.
Veja, se você analisar um projeto como o Green New Deal, que foi endossado por vários senadores democratas nos Estados Unidos, é um projeto stalinista. Diz que em 10 anos tem que todas as casas americanas mudarem as suas fontes de energia, o combustível fóssil vai ser extinto em uma década no país. Isso é uma coisa, mistura de infantilismo com Stalin, né? E isso está bem aí no século XXI de um partido que foi, aparentemente, né, vitorioso nas urnas. Temos que esperar o resultado oficial. Eu acho que a gente podia... Você quer responder? Não, eu só ia falar quando o Constantino falou de reverter na Suprema Corte o que apareceu nas urnas, é exatamente o que o Trump está tentando fazer agora nos Estados Unidos, né? Nessa sua frase final já denota isso, é exatamente o resultado que todo mundo espera, quer dizer, o resultado já foi consagrado ali pelos estados, né? Por todo mundo, pelas mídia. Urnas. Pela mídia. Como se faz tradicionalmente nos Estados Unidos, Constantino, você sabe disso, não tem justiça eleitoral aí. Sempre a mídia que dá o resultado. Deu em 2016, quando o Trump ganhou. Eu lembro de ter assistido. E os democratas usaram o judiciário para questionar também. A Hillary Clinton aceitou a derrota no mesmo dia. Ela fez o pronunciamento dela antes do Trump. Eu assisti na televisão, estava acordada, eu lembro, da madrugada. E o Trump falou em seguida. Ela aceitou a derrota. É a diferença. O Trump não aceitou até agora. Ela aceitou na mesma noite. Ele vai aceitar a derrota se houver a confirmação de que a fraude, que tem vários indícios, não foi suficiente para reverter. Não tem evidência de fraude. Não tem evidência de fraude, tanto que todos os líderes mundiais, com exceção do nosso presidente, os mortos votaram, já reconheceram o resultado. Olha o globalismo aí. Mas, Amanda, foi autorizada a recontagem de votos. Então, assim, se depois ficar provado que não teve, mas a gente viu algumas coisas que dão a entender. Eu não posso dizer se teve ou não. Rapidinho, por favor. Antidemocrático seria não investigar. Então, democrático é investigar. Antidemocrático é não reconhecer o resultado das urnas. Isso é que é o resultado das urnas. Não reconhecer evidências de fraudes que têm que ser investigadas. E não fazer a transição, como sempre foi feito. Não, vamos lá, né? Sobre a eleição americana, vamos aguardar. O jogo só acaba quando termina. Já dizia o jargão mais popularesco. Isso é choro de perdedor, é isso que isso é. Mas vamos lá. 14 de dezembro tá aí, falta menos de um mês. Eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. Eu votei domingo agora. Mas eu queria retomar aqui um ponto que o Rodrigo tocou, que é sobre a questão do cancelamento, a questão da imposição da narrativa, Rodrigo. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas enfim, repassar a palavra para você, para que você estendesse um pouco mais esse teu comentário, porque a gente vive num mundo hoje que, se você não concorda com a patota, se você não concorda com determinadas narrativas politicamente corretas, a gente está no mundo do ista, né? Todo mundo é ista. Você está cancelado, você está fora. Então, enfim, eu queria que você comentasse um pouco mais. Eu não vou pedir sua cabeça, viu, Rodrigo? Eu queria só que você comentasse. Perfeito, Silvio. Mas antes, deixa eu pontuar uma fala da Amanda, que eu acho que, sem ela perceber, ela deu ali a boa definição da crença no globalismo. Ela disse: os presidentes de outros países, né, imagino Europa, né, os países europeus, já reconheceram o resultado. Mas assim como a sociedade americana, com exceção de alguns poucos. As instituições americanas não. Peraí. Ou a gente confia na soberania nacional dos Estados Unidos ou não. Quais instituições não reconheceram, Constantino? Quais instituições não reconheceram? Nenhuma. Cadê o resultado oficial? Não existe. Não existe um resultado oficial. Porque a tradição nos Estados Unidos é diferente, não tem justiça eleitoral. A mídia declara o vencedor, todos os presidentes, os secretários de Estado, cada Estado, Constantino, cada Estado. Não, é uma tradição da mídia nos Estados Unidos. Constantino mora lá, ele sabe disso. Agora, não é papel. A mídia declara o vencedor. Cada Estado declara. Os votos na Geórgia vão terminar de serem recontados hoje. Você me corrige se eu estiver errado, se alguém engano, é hoje. Que não vai mudar a eleição, né? Que não vai mudar a eleição. A Geórgia tinha uma governadora derrotada chamada Stacey Abrams. Ela é do Partido Democrata, tá? Uhum. Ela dizia que tinha sido alvo de um golpe, perdeu por 50 mil votos de diferença, e ela continuava espalhando por aí, com o apoio da mídia, de que ela era governadora da Geórgia, ignorando as instituições americanas, que disseram que ela perdeu. Nenhuma instituição americana disse que o Trump perdeu. Me desculpa, mas a mídia, quem leva mais a sério, é a turma da patota.
né? Porque levar a sério o New York Times, o Washington Post e CNN hoje em dia é meio duro, né? Então, assim, a mídia não apita, a mídia não representa as instituições oficiais americanas, a coisa está sendo questionada judicialmente, como os democratas já fizeram várias vezes no passado. Até a Eu não estou Fox entendendo a reconheceu. celeuma. Eu não estou entendendo a celeuma. Então, assim, de novo, vamos respeitar a soberania dos americanos e as suas instituições. Não é a Europa que manda, não é a ONU e não é a mídia. Então, você temos acha que vai instituições para mudar, isso. Constantino? Você acha que vai mudar Não o sei. resultado? Eu acho que teve claros indícios de fraude, mas eu acho que é muito difícil provar que foram suficientes para reverter o resultado. Eu acho que a chance do Joe Biden ser confirmado é alta. Mas não estou entendendo qual o problema de esperar, porque as instituições estão sendo respeitadas. E isso vai trazer mais transparência. Então não estou vendo problema. Daqui a pouquinho a gente retoma então um pouco essa discussão sobre globalismo e globalização. Acabamos escapando um pouquinho para a eleição americana. Antes eu tenho um recado para você. 12h36, horário de Brasília. Nosso assunto hoje é globalização contra globalismo. Falamos agora há pouco da Agenda 2030 da ONU, né? E nessa agenda, Renata, a gente tem lá a eliminação, digamos assim, dos combustíveis fósseis. Só que a gente tem ainda, apesar de terem dito que terminaria, as reservas de petróleo terminariam já há alguns anos, ainda há reservas grandes. Há uma indústria petrolífera ainda instalada, forte, que gera milhões de empregos, né? E a gente, por exemplo, pegar a questão do carro. A gente tem agora, Reino Unido decidiu que 2030 para a fabricação de carros movidos a diesel e gasolina. A questão é, os carros elétricos eles não são não poluentes, né? A gente tem as minas lá, né? Que as baterias são poluentes. Como é que você faz para as minas na África, lá, nem sei quais são os nomes daquilo tudo, silício, tem um monte de produto mineral para fazer essas baterias, que são indústrias poluentes, que destroem a natureza, o descarte dessas baterias. A gente tem absurdos, como, por exemplo, Fernando de Noronha. Não vai ter mais carros, daqui a 2022, se não me engano, acho que é 2022, não vai ter mais carro movido a combustível fóssil. Só que a energia elétrica em Noronha, ela é gerada por uma indústria, né, térmica movida a óleo diesel. É óleo. Então, como é que a gente faz? É necessário uma transição, abandonar os combustíveis fósseis, mas de que maneira essa transição, se ela for necessária, deve ser feita para que a gente não tenha muita gente desempregada, tirada da miséria e à fome? Então, a melhor resposta para a preservação ambiental se chama livre mercado, né? Então, se você tem concorrência, você vai atrás de soluções e aí vai buscar melhores oportunidades, inclusive para diminuir a poluição, melhorar a preservação ambiental. Na verdade, tudo isso se traduz em mais dinheiro para a preservação ambiental. Ok. Só que quando você fala de acabar com combustíveis fósseis, por exemplo, você tem que levar em consideração todas as outras indústrias, o quanto elas são poluentes, então, e também o quanto elas trazem de dano para a natureza. Então, você tem, no caso, por exemplo, de energia, as placas solares, elas não são recicláveis, por exemplo, é só um exemplo. Então, a questão dos combustíveis fósseis, eles são mais baratos. Então, se você parar de produzir ou de repente colocar um decreto, principalmente se for supranacional, dizendo que não vai mais haver combustível fóssil ou energias movidas a combustível fóssil em vários países, você vai condenar as pessoas à pobreza. Isso é um fato. Então, na preservação ambiental versus economia, tem o famoso trade-off. O que você consegue fazer, e obviamente quanto mais concorrência, quanto mais dinheiro investido nessas coisas, mais você consegue fazer, o capitalismo é justamente sobre isso, fazer mais com menos, você consegue ir melhorando aos poucos. Então hoje nós já somos muito mais amigos do clima do que éramos no passado, mas eu gosto muito do exemplo do canudinho de plástico, que de novo é uma sinalização da virtude muito grande. Todas as grandes capitais, principalmente, baniram os canudinhos de plástico. Só que para você utilizar, por exemplo, um canudo de papel ou mesmo uma sacola, se for proibida, a produção tem um custo ambiental e o seu descarte tem outro custo, um custo ambiental. Então, para você produzir plástico, para você é mais barato e tem menos problema ambiental do que você produzir, por exemplo, algodão ou você produzir celulose para fazer o papel. Então, você tem que analisar todas essas coisas. Mas aí, o que é mais fácil e fica melhor com o público? Aí eu vou banir o canudinho de plástico porque eu sou amigo do ambiente. Mas aí você vê, por exemplo, lugares que baniram um canudinho de plástico e fizeram copos de plástico maiores. Então, a realidade é que essa conversa é muito pautada na sinalização da virtude e pouco pautada na questão técnica. E quando a gente olha isso, a gente vê como que a gente está muito avançado nessas agendas globais
que visam ter toda essa questão de você precisa fazer isso, senão você é ruim, você precisa fazer aquilo, senão você não é uma pessoa do bem. E a própria questão do combustível fóssil que você levantou, Lacombe, é justamente isso. Você vai condenar pessoas à pobreza. Será que é isso que eles querem? E detalhe, quando você tem mais pobreza, você tem menos preservação ambiental, porque a pessoa pobre não tem como se dar o luxo de reciclar, de fazer as coisas da maneira correta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e discutido com a sociedade. Eu não sou avessa à discussão, acho que a discussão é importante. Tem aquecimento global, aquecimento global ou não tem? Como que a gente pode fazer para melhorar? Isso tudo é muito perfeito. Agora, essa imposição de agendas, principalmente em países mais pobres, é para levar ao caos. Silvio. Diga, Amanda, acho que queria falar alguma coisa, não? Não, sobre esse assunto não. Eu tenho outra pergunta, mas se você quiser... Pode fazer, que eu achei que você estava fazendo um gesto aqui. Não. Na verdade, eu ia colocar uma outra questão para vocês, é de saber se todo esse arcabouço multilateral que foi erguido no pós-guerra, vocês criticam muito. Eu queria entender qual a proposta, então, para lidar com todas as questões comuns que a humanidade tem. Renata acabou de falar, o aquecimento global, que não é uma questão de achismo, é uma questão científica, isso está fartamente, amplamente comprovada pela ciência. A gente já teve um programa aqui, mas nem quero entrar nessa discussão. Qual é o papel do homem nisso? Porque o homem influencia no microclima, mas no macroclima... Também influencia, tem um grande papel, mas, por favor, nem é essa pergunta, por favor, nem vamos entrar nesse tema só para a gente não desviar muito, mas assim, qual a proposta, então, para lidar com essas questões que são comuns? Então, desenvolvimento sustentável, a crise dos refugiados, que o Constantino mencionou, o aquecimento global, a própria pandemia que a gente vê agora, porque, querendo ou não, esses órgãos de cooperação internacional, eles servem muitas vezes justamente para isso, e eu concordo quando o Constantino fala, governado por burocratas, de fato há um déficit democrático de representatividade em organismos multilaterais, e ninguém ignora que as reformas na ONU, na OMC, são necessárias para representar melhor a arquitetura mundial que a gente tem hoje, que é muito diferente do que a gente tinha em 1945, década de 50 e assim sucessivamente. Mas eu acho que esse déficit de representatividade também reflete um déficit de representatividade que a política nacional tem. A gente vê isso muito claro no Brasil, deve ver aí também nos Estados Unidos, Constantino. Então, qual seria a proposta? Qual seria a alternativa? Depois eu quero entrar nessa questão da imigração aqui. Essa seria a minha pergunta. Na sequência, também a gente já fala sobre isso. Deixa o Rodrigo, acho que está falando. É muito comum, quando as pessoas observam um problema, né, qualquer problema, elas muitas vezes delegarem a solução, uma solução mágica até, a um ente como, por exemplo, o Estado. E o globalismo é fazer isso em âmbito mundial, né? Então, assim, por exemplo, pobreza. Tem muita gente ainda vivendo na pobreza, né? Na África e tudo mais. Aí a solução dos globalistas é, de cima para baixo, resolver o problema. Quando a União Soviética fez isso, né, vamos acabar com o problema da pobreza, o Estado oferecendo alimento. Morreram milhões de pessoas de inanição. Enquanto que nos países de livre mercado, capitalista, onde não há uma coordenação para resolver esses problemas, tem alimento em abundância. Então, assim, existem problemas de âmbito global, mas não quer dizer que a solução seja de uma entidade que represente uma espécie de governo mundial. O próprio Roger Scruton, que eu já citei, tem um livro sobre meio ambiente, onde ele propõe justamente soluções locais, até porque o problema ambiental é muito mais local do que essa coisa de aquecimento global que, cá entre nós, já mudou para mudanças climáticas, né? Que é mais abrangente, mais vago. Então, veja, o problema do lixão, o problema da poluição, esses são problemas muito mais locais. As soluções devem ser locais também. A gente começar a achar que os problemas do mundo vão ser resolvidos por uma entidade como a ONU, isso é exatamente a ideia de criar um governo mundial. E aí você está corroborando aquilo que você chamou de teoria conspiratória antes. Então é preciso tomar muito cuidado com essas soluções que vêm de cima para baixo, porque via de regra o que funciona é exatamente aquilo que vem de baixo para cima. Eu acho graça que eu leio alguns comentários de progressistas dizendo justamente, já falei aqui de amar a humanidade, tudo. Eles falam que todos precisamos estar mais preocupados com o mundo todo. Eu penso o contrário. Eu acho que se cada um começar a se preocupar com a vizinhança, aquilo que tem um conceito, o nome feio, mas é bonito na ideia, subsidiariedade, princípio de subsidiariedade. Tudo aquilo que pode ser feito pelo indivíduo, pela proximidade, pela família, deve ser feito pela família, depois pelo bairro, pela vizinhança, pelo Estado, pela nação, e só o que não puder, mas vai ser uma coisa minúscula, aí tem que ser alguma coisa discutida em âmbito global. Nós partimos do inverso, quando a narrativa vem da esquerda, né? O mundo vai cuidar de todos os problemas, inclusive dos mínimos detalhes, do canudinho.
como cada cidade vai vender canudinho. É uma coisa que não funciona e é totalitária. Ô Rodrigo, que bom que você é um liberal de viés conservador, porque esse é o princípio básico do conservadorismo, né? É o indivíduo, né? Os pequenos agrupamentos, o seu bairro, né? A sua igreja, a sua família, as pessoas que estão ali mais próximas de vocês. O Edmund Burke chamava de pequenos pelotões, né? O Tocqueville chamou de associações voluntárias e ele colocou isso como a causa principal do sucesso da democracia americana. Então a gente tem que voltar a isso, a gente tem que resgatar esses clubes, essas associações voluntárias que vão resolver problemas locais, em vez de achar que a ONU, né, cá entre nós, vai resolver tudo que é problema no mundo. É o cara que acorda de manhã e não arruma a própria cama, né, Lacombe? Mas ele quer resolver o problema da fome mundial. É que o protecionismo do Trump não é liberal, né? Só para fazer essa Daqui a constatação. pouquinho a gente conclui aqui a nossa conversa. Agora eu tenho um recado para você. O Opinião no Ar está de volta e a gente vai direto à redação do Rede TV News. Chegaram hoje de manhã a São Paulo as 120 mil primeiras doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Repórter Joyce Mafezoli tem as informações. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde a todos. O voo com as 120 mil doses da Coronavac chegou no aeroporto de Guarulhos. Tudo foi acompanhado de perto pelo governador João Dória. Para ser aplicada na população, a vacina precisa ser aprovada pela Anvisa. O estudo está na terceira fase de testes e o Instituto Butantan pretende divulgar os resultados ainda este ano. E olha, Lacombe, por falar em vacina, a revista científica The Lancet publicou hoje que o imunizante da Universidade de Oxford mostrou segurança e uma forte resposta imune em idosos na segunda fase de testes. Essa é outra vacina que está sendo testada no Brasil em parceria com a Fiocruz. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Uma boa tarde a todos. 12h55, horário de Brasília. Opinião no Ar está chegando ao finzinho. Sobrou um tempo ainda para as considerações finais. Eu passo a bola primeiro para o meu amigo Rodrigo Constantino. Rodrigo. Olha, Lacombe, em primeiro lugar, é um grande prazer ter participado aí do programa de vocês. Já sou fã, né? Quero dizer que esse assunto da globalização versus globalismo pode parecer um tanto enfadonho, árido, mas é importante. E é importante porque nós estamos falando aqui de entidades que ameaçam a soberania nacional e a própria democracia. Portanto, o poder emana do povo. E essas instituições, essas entidades não representam o povo, né? Alguém que tenha curiosidade de se aprofundar no assunto, eu recomendo que pesquise sobre um sujeito chamado Mark Malloch Brown. Ele atende pelo pomposo nome de Barão Brown, né? E ele é o braço direito do George Soros, ele é associado àquela empresa Smartmatic, da urna eletrônica, ele já foi consultor de vários políticos à esquerda na América Latina, na África. Esse sujeito é o ícone do tal globalismo. É contra esse tipo de coisa que nós devemos resistir e reagir. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Eu vou arranjar um crachá para você. Até a próxima, um crachá para a Renata também. Tá? Renata, suas considerações finais. Bom, também é sempre um prazer estar aqui, principalmente com o Rodrigo, que eu admiro tanto. E também acho que isso que ele fala da globalização, do globalismo, tem muito a ver também com essa questão da sinalização da virtude, que é tão presente hoje em dia, principalmente nas redes sociais. A cultura do cancelamento, todo mundo tem que ter uma opinião única. Então, é muito importante que as pessoas possam ter liberdade para debater, liberdade de fato de expressão e se colocar contra esses anseios autoritários de organizações supranacionais e às vezes até de órgãos como o STF, por exemplo, que hoje tem um inquérito de fake news, que é um crime que não existe, né? Então a gente precisa estar ligado nisso. E o globalismo não deixa de ser anticapitalismo, porque o capitalismo verdadeiro, ele pressupõe regras claras e concorrência livre leal. Mercado. Né? Então, se você não tem isso, né, a coisa fica complicada, né? E o capitalismo, então, o globalismo é coletivista, é socialista? É. E o capitalismo foi quem tirou um mundo de gente da pobreza. Vai lá olhar
na década de 60, eram 40% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Hoje são 8%. Hoje são 8%. Foi o capitalismo, é o e capitalismo 150% que gera a mais de riqueza, população. né? Então a gente precisa de um capitalismo verdadeiro, com regras claras, concorrência leal, sem monopólios, sem metacapitalistas, para que a gente tenha um mundo melhor. É isso. Silvio quer falar? Tem alguns segundinhos. Eu vou passar a bola aqui para Amanda, porque a gente é plural, a gente... Não, eu só não vejo como estabelecer não tem... regras claras se você não tiver cooperação internacional e órgãos e agências e organismos que permitam essa organização mundial, essa organização internacional, cooperação internacional. De novo, isso não quer dizer você abrir mão da sua soberania. As duas coisas podem andar juntas e andam juntas. A gente vive num capitalismo, não existe ameaça nenhuma ao regime capitalista, mas é um regime que gera muitas distorções e muitas agências da ONU cuidam justamente dessas distorções. Mas eu acho que a gente pode continuar esse papo em outro programa. Se a gente for olhar né? a agenda da ONU, você vai ver que as soberanias nacionais estão sim ameaçadas pelo muito globalismo. fantasma, é muito A gente fantasma. volta amanhã. Tchau, Amanda. Tchau, Silvio. Renata, mais uma vez, obrigado. Até amanhã.